num ícone que a gente, a partir desse momento, está gravando essa aula, tá? Essa aula aqui, até o final, eu vou deixar ela disponível para vocês no YouTube, caso vocês tenham interesse de assistir para tirar uma dúvida de algum ponto específico, tá bom? Então, a aula a partir desse momento, até o finalzinho dela, está sendo gravada, tudo ok? Ok. Pois vamos lá. Bem aqui nessa primeira tela, nós temos aí um desenho, uma imagem de uma tirinha, de uma figura e tal. Eu queria saber exatamente essa pergunta aqui, que está aqui na tela para vocês. Ó. Quais são as informações que o casal está nos fornecendo? Queria saber a opinião de vocês aqui em cima dessa figura. Claro, tem a ver com química. Alguém pode dizer alguma Professor, coisa? acho que isso aí é alguma fórmula, alguma coisa assim do tipo. Alguma forma você se refere a essas letrinhas? É sim. Pronto, beleza. Mais alguma opinião? Fale agora ou cale-se até a próxima pergunta, que não demora muito. Daqui para pouco eu pergunto outra. Ó, aqui nessa tela, nessa imagem, a primeira coisa que a gente pode identificar que é um restaurante. Confere? Sim. Quero saber de vocês o que nos faz perceber que isso é um restaurante. Por causa que o homem tá segurando comida. Quem? Qual deles? Qual homem está segurando comida? Porque a homem tá segurando a mesma comida. Eu fui que buguei aqui. Ó, mais alguma opinião? Vaco.com. Não. Ó, galera, bem aqui. A primeira coisa que nos faz perceber que é um restaurante é o seguinte: o casal tá chegando aqui, na entrada a gente já tem uma pessoa para recepcioná-los, tá? E vai dizer para eles se tem mesa disponível, se qual é a mesa deles que está reservada, se for o caso, tá? E aqui nessa parte aqui a gente já tem um menu, ó, que aqui a gente chama de cardápio, né? Cardápio, menu, e entre outros nomes, tá? Lá na frente a gente já tem uma mesa aqui, ó, tá? Tipo E garçom. isso, tá? Mas eu acho que nesse caso aqui, esse cara aqui, eu não sei nem se ele se enquadra nessa como garçom não, porque assim, né? Aqueles restaurantes de filme, né, que o pessoal chega com mesa reservada, aí eu não sei, mas por enquanto vai ser o garçom, né? Aí o que acontece? O casal chega e utiliza essa frase aqui, ó. Estamos na mesa periódica. O que que acontece nesse momento? Esse moço vai conferir aqui na lista de convidados VIP se eles estão exatamente nessa mesa, né? Mesa periódica, tá? Então esse cara aqui é o porteiro do restaurante, tá bom? Então, no sentido químico, nós vamos observar exatamente essas letras, tá? Que nós temos aqui nas plaquinhas. Aqui em cima nós temos um número e aqui nós temos outro número. Claro, cada um desses números está nos informando, não, desculpa, está nos informando alguma coisa, beleza? Então, aqui, quando ele fala e que estão na mesa periódica, nós estamos com a referência de tabela periódica, tá bom? Claro, essas letras estão representando elementos químicos, tá bom?
Tá bom. Elementos químicos. O que é que acontece aqui, galera? Ó, esse número de cima, mais à frente, a gente vai ver o que é que ele significa. E o de baixo também, tá bom? Então, na sequência, a gente vai... Vamos ver aqui o próximo slide. Aqui, nós vamos partir dessa palavra bem aqui, ó. Big Bang. Alguém conhece essa palavra? Sabe o que significa? Foi uma explosão, não foi, não? Foi uma explosão. Alguém sabe me dizer mais detalhes sobre essa explosão? Pessoal, só para enquanto vocês pensam, deixa eu só falar logo. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, quiserem falar, o microfone está aberto, vocês podem falar a qualquer momento, ou vocês podem utilizar o chat, tá? Para fazer algum comentário, vocês podem ficar à vontade, tá? Ó, de acordo aqui com o texto que a gente tem, o Big Bang, ele é um momento da explosão que deu origem ao universo entre 12 e 15 bilhões de anos atrás. Quando eu coloco aqui entre 12 e 15 bilhões, é porque a gente não tem certeza quando foi exatamente, mas a gente tem uma aproximação, tá? Entre 12 e 15 bilhões de anos atrás. Nós temos aqui também a evolução do universo teve início logo após a explosão de uma bola de matéria compacta, densa e quente, com um volume aproximadamente igual ao volume do nosso universo solar. Quando eu falo isso, universo solar, é importante a gente pensar da seguinte forma. Todos nós conhecemos o Sol, sabemos, né, o que é o Sol, e nós sabemos que depois do Sol a gente tem ali Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, tem aqueles planetas, né? Aí o que acontece? Só o sistema solar, só o nosso planeta, a gente já sabe, tem a noção que ele é muito grande. Imagina se a gente pegar todo esse sistema solar e condensar ele, juntar tudo em um único ponto. Em um único corpo, com uma massa muito pesada. Claro, muito pesada porque está juntando todos os planetas, tá? Isso só o sistema solar. Se a gente conseguir juntar todos os sistemas, né, solares dentro desse ponto, tudo que a gente conhece no universo estar nesse ponto, o que é que vai acontecer? Isso vai se tornar vai ficar exatamente com essas características, ó. Uma bola compacta é o quê? Pequeno. A gente está juntando tudo em um único local. Muito densa quer dizer, tem quase o mesmo conceito de muito pesada, né? Quase, tá? E quente. Quando eu falo aqui quente, é o seguinte, eu quero dizer que desculpa, galera, faltou a voz, quer ver? Quando eu falo isso, eu quero dizer que isso aqui é tão quente que a gente não consegue medir essa temperatura, tá? Consegue estimar. A gente tem mais ou menos noção de quantos milhões de graus Celsius tem essa temperatura aqui. Só que aconteceu um momento dessa esfera explodir. Quando explodiu, foi pedaço para todo lado, tá? Esses pedaços para todo lado é o que deu origem ao nosso universo que a gente conhece hoje, tá? E a gente conhece hoje, claro, entre 12 e 15 bilhões de anos depois que aconteceu essa explosão. Essa explosão chamada de Big Bang. Big é de um termo em inglês que significa grande.
Bang significa explosão. Explosão. Então, Big Bang, em linhas gerais, é a grande explosão. Observa que daqui para trás não tem nenhum registro de nada que aconteceu antes. É como se a nossa história fosse daqui para frente, tá? Com essa grande explosão, nós tivemos aqui a formação dos primeiros elementos químicos, tá? Junto, claro, nessa temperatura toda, aqui, ó, observa que bem aqui é como se fosse ali nos primeiros milionésimos de segundos, tá? Explodiu no momento da explosão mesmo, na velocidade de um piscar de olhos, a gente teve aí a formação dos primeiros elementos químicos, tá? Com o segundo, já começou o processo de resfriamento. Tá? Na hora da explosão, o segundo aí começou o resfriamento. E daí para cá, ao longo da história, nós tivemos a evolução de todo o sistema solar. Tem aqui a evolução estelar, evolução das estrelas, nós temos aqui as primeiras galáxias e o universo moderno. A minha pergunta para vocês é, nesse momento, se vocês sabem o que é uma estrela. Sabe o que é o quê? Uma estrela. Sei, eu vejo todo dia no céu. E defina para nós o que é uma estrela. É um sol. Não é uma Sim. rocha perdida no céu, não. Sol. Rocha perdida. Lembra, fala mais. Que mais? Fale você, minha filha. Tá faltando você falar um, viu, Ana Letícia? Vai, fala aí por mim. Venha com essa não, minha filha. Fala aí que eu tô comendo. Manda no WhatsApp que eu tô vendo aqui. Ou pode ser no chat também. Tô vendo os dois. Enfim, ó galera. Tudo que há no sistema solar. Pra mim é uma coisa bem grande, brilhante no céu. Tipo, ela faz parte. Ela é estelar, né? Faz parte quase do Sol também. Sei lá. Que a Saeli ressuscitou. Viu? Você fala da série também. Eu tava. É porque tinha gente aqui em casa, mulher. Saiu agora. Eu peguei agora. Eu perdi 2 aulas. Saeli, eu posso colocar com suas palavras aqui? Coisa grande, brilhante no céu? Só te colocar. Meu Deus. Vou anotar esse nome, brilho, tá bom? Porque eu vou aproveitar e comentar em cima. O que vocês falaram, tecnicamente está certo, tá? Mas tem umas vírgulas aqui, umas observações. Primeira coisa, tudo que tem no céu, tudo que a gente conhece no céu, nós chamamos de corpo Celeste. Celeste. Deixa eu ver se eu tenho mais espaço para escrever. Celeste. Ainda bem que esse nome aqui deu certo. Dentre esses corpos celestes, se não for no plural, é corpos celestes, né? Nós temos aquele negócio lá que a gente chama de meteoro. Meteoro da paixão. Explode. Sentimentos. Meteoro. Nós temos. Também lembrei disso, Janês. Meteoro da paixão. Não sei por que eu também lembrei disso. Nós temos meteoro, nós temos o que mais? Meteorito, nós temos planetas, né? Nós temos planetas, nós temos que mais? Luas, né? Nós temos, enfim, tudo que tem no sistema, no universo, né? A gente chama de corpo celeste. As nuvens, ela faz parte do próprio planeta em si, né? Foi mal.
Não, foi mal não, tá certo. A gente vai falando assim, a gente vai aprendendo dessa forma, tá? Não tenha medo de falar nada que esteja errado. É importante essas falas, tá? Então, bem aqui quando eu falo aqui que tudo isso faz parte do universo, é um corpo celeste, é importante que a gente cite aqui também os corpos celestes que têm muita massa e têm brilho próprio. Cadê? Próprio. Um I e um O. Próprio. Então, todo corpo... Como é? Todo corpo celeste que tem brilho próprio, nós chamamos de estrela. Tá bom? Então, Saeli, o que você comentou tá certo. O que você falou... Quem foi que falou? O Sol? Foi o Maurício? Foi? Quem foi? Edvaldo? Eu esqueci a voz no momento de quem foi que falou o Sol. Mas o Sol... Foi eu. Foi o Maurício, O Maurício, né? Pronto. Maurício, também o Sol é uma estrela. Quem falou rocha aqui? Rocha depende do tamanho e tem que ter brilho próprio. Tá bom? Então, qualquer uma dessas coisas que tiver o brilho por conta própria, que seja de fogo, vou falar assim, é uma estrela. E detalhe, quando você olha assim de longe, você imagina assim, você quase cego, né? Você olha para a luz de um poste assim de longe. Quando você olha de longe, você vê alguns raios saindo. Principalmente quem tem problema com miopia, vê isso bastante, tá? Esses raiozinhos saindo é o que deu origem a esse nome de estrela que a gente fala hoje, tá? A gente vê num poste que está mais perto da gente, né? Mas quando você olha para o céu, literalmente, toda a pontinha de luz que você vê no céu, você vê um pouco desses raios, tá? Por isso que é chamada de estrela também, mesma coisa. Bom, porém, já sabemos que essas estrelas são corpos celestes que têm brilho próprio, são de fogo, tá? Que mais? Claro, quando você tem aqui um meteoro, quando ele cai na Terra, ele vai pegar fogo, tá? E esse pegar fogo não quer dizer que ele vai ser uma estrela, tá? Mas a gente utiliza o nome de estrela cadente para ele, tá bom? Porque o brilho dele não é próprio, ele não vai continuar constante com aquele brilho. Aquele brilho vai se acabar, tá bom? Então, isso aqui vocês já sabem, não é coisa de hoje, tá? Que vocês verem que uma estrela cadente é um meteoro, tá? Isso aqui vocês já sabem há um bom tempo da vida de vocês. Mas vocês ainda fazem pedido para a estrela cadente? Não mais. Não mais. Mas já pediu. Eu também já pedi. Demais. Afinal, eu acreditava. Pelo menos até hoje não aconteceu, né? O que eu pedi. Mas pensa cá comigo. Você fazer um pedido para um pedaço de rocha que cai na terra, né? Galera, eu não sei se vocês sabem, mas o nome cadente significa cair, tá bom? Tem a mesma terminologia de cair. Então, estrela que cai. Tranquilo? Bem aqui, ó, no último parágrafo nós temos o seguinte: esta evolução é consequência das reações nucleares entre partículas fundamentais do meio cósmico, tá? Cujo efeito mais importante foi a formação dos elementos químicos.
Quando eu falo bem aqui reações nucleares, eu me refiro às explosões que a gente já falou, tá? E, conforme vocês estão vendo aqui, ó, formação dos elementos químicos. Que essa formação é o que dá sequência para o que vocês estudam hoje, tá bom? No próximo slide... Janeison, as Oi. estrelas são muito, muito grandes, né? Tipo, se Deus livre uma caísse na Terra, acabava com tudo. Como é? A primeira palavra? As estrelas, elas são muito, muito grandes, né? Porque se Deus livre uma caísse na Terra, acabava com tudo, né? Eu vou te dizer assim, como o universo é muito amplo, pode ter algumas que não sejam tão grandes assim, mas as que a gente conhece, todas as estrelas que a gente conhece, o mais próximo da gente é o Sol, a estrela mais próxima, e o Sol é algo próximo da massa de umas 10 terras. Pega aí o planeta Terra no tamanho e na massa, multiplica por 10, tu tem mais ou menos o tamanho do Sol. Então, conhecido mesmo, a gente tem estrelas muito grandes. E não é, no caso, Sael, quando a estrela ela é muito grande e tem uma massa muito grande, o que vai acontecer fisicamente falando é que o corpo mais pequeno é que vai cair aqui, ó, tá? O pequeno, o grande ele acaba puxando o pequeno. Tranquilo? Ah, tá certo. Então, só para fazer uma alteraçãozinha na frase, não é que a estrela vai cair aqui, é nós que vamos cair na estrela. Ah, então quer dizer, por a Terra ser mais pequena do que a estrela, ela fica tipo atraída, né? Exatamente. No caso que a gente vê aqui na Terra, a milhares de anos que a gente percebe, a questão dos meteoros, ó. Quando o meteoro cai na Terra, o meteoro ele é menor do que a Terra e muito. Então, o meteoro cai na Terra. A Terra, por ser mais pequena que a estrela, ela vai cair na estrela. Certo? Só uma terminologia física. Vamos seguir bem aqui. Apagar esse negocinho aqui. Vamos aqui para o próximo slide. Ver o que a gente tem de legal por aqui. Nesse próximo slide, nós estamos falando aqui da origem dos elementos químicos. Origem dos elementos químicos. Os elementos químicos mais leves foram formados logo nos primeiros segundos após o Big Bang. Já os mais pesados, como o lítio, foram sintetizados nas estrelas. Só para fazer um esclarecimento aqui, ou seja, né? Explodiu o Big Bang. Big Bang lá no momento da explosão. Explodiu, nós já tivemos a formação dos primeiros elementos químicos, tá? Os primeiros que a gente considera aqui, ó, considerados os mais leves em relação à massa, tá bom? Leves em relação à massa. Quando a gente coloca bem aqui os mais pesados e a gente utiliza esse nome sintetizado, é necessário a gente fazer algumas referências, tá? Quando você pega alguns elementos químicos e coloca ele em uma alta pressão e uma alta temperatura, você acaba... Vou colocar aqui o nome alto para a gente lembrar. Em uma alta temperatura, uma alta pressão, você acaba modificando esse elemento, tá? Quando você modifica o elemento, você acaba transformando ele em outro. Então, quando a gente tem aqui, ó,
esse modificar, essa alteração do elemento, de um elemento já existente, com pressão alta e com temperatura alta, você cria um novo elemento. E é a partir do momento que a gente tem a criação desses elementos mais pesados, tá? E quando a gente faz esse processo, tá, de transformação de um elemento em outro, nós chamamos isso de sintetizar. Ok? Então, ó, elementos sintetizados são aqueles que passaram por uma alta pressão e por uma alta temperatura. Mesma coisa, só para deixar um exemplo, é o que acontece no nosso planeta, naturalmente. Nós temos uma substância chamada de carvão mineral, tá? Esse carvão, no caso, ele fica ali no subsolo, quando a gente já vai chegando próximo ao centro da Terra. Mas ao longo de milhões de anos aí, a gente foi aumentando as camadas de terra no planeta, né? E esse carvão em contato com o magma, né, no planeta Terra, magma, para quem não conhece, é aquela lava de vulcão. Esse carvão passou por um processo de temperatura alta e de pressão alta. Esse carvão mineral não é aquele carvão de churrasco, tá, pessoal? Esse carvão mineral, devido a esse processo, essa sintetização, virou o que a gente chama hoje de diamantes. Então, todos os diamantes que a gente encontra, ele foi feito através de um processo de sintetização do carvão mineral. É possível a gente produzir diamante? É sim. Só que o diamante que a gente pode produzir, apesar de ser caro para fazer ele praticamente não tem valor. Vou colocar aqui um nome sem valor. Diamante não. Janés, esse slide que tu tá passando aqui, é pra copiar, é? É não, né? É não, eu vou disponibilizar para vocês. Ah, tá certo, porque eu não tava copiando não, tá só assistindo. Não se preocupe. Aliás, tô só assistindo. O meu interesse maior é que vocês entendam e aprendam. Bom? Tá bom, tá certo. Aí, bora lá. Então, diamante que ele é produzido em laboratórios, ele não tem tanto valor quanto os diamantes que são naturais, tá? Porque esse diamante natural, esse verde aqui não vai dar pra ver não. Deixa eu botar aqui de verde aqui. Muito caro, tá bom? Então, só fazer essa observação. Bem que esse outro comentário aqui, esse outro parágrafo, ele tem o que? Durante os últimos estádios da evolução estelar, muitas estrelas compactas queimaram, né, e formaram carbono, o oxigênio, o silício, o enxofre e o ferro. Então, os elementos que foram formados com a evolução do universo. Vem aqui no próximo slide. Janés, em questão do diamante, tá comentando. Os diamantes que são naturais foram do tempo do Big Bang que eles se formaram, se sintetizaram, aí tem alguns espalhados pela Terra, ou é uma coisa que acontece naturalmente? Ainda hoje pode se criar. Qualquer época. Em qualquer época. Claro que ainda tem muitos por aí que foi criado na época, né, há esses 12 bilhões de anos atrás, que ainda hoje não foram encontrados. Ainda pode existir esses diamantes, mas isso aí pode acontecer comumente, tá? A gente só não sabe onde achar. Respondido? Respondido.
Bora ver bem aqui. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado, não tem? A Micaela é um Google. Era Micaela, né? Pronto, aqui a minha lista aqui sumiu, tá? E por isso que eu fiquei olhando. Olhei, procurei e não vi. Bora ver bem aqui. Da tabela periódica, a história da tabela periódica, nós temos bem aqui. Isso aqui, essa parte aqui é importante, tá, galera? Embora os elementos tais como ouro, prata, estanho, cobre, chumbo e mercúrio fossem conhecidos desde a antiguidade, ó, esse nome aqui é interessante, ó, conhecidos. Conhecido não quer dizer que ele está catalogado, só quer dizer que o pessoal conhece, sabe que ele existe, tá? A primeira descoberta científica de um elemento químico ocorreu em 1669, quando o alquimista Henry Brand descobriu o fósforo, tá? Então, para ele fazer isso como descoberta científica, ele teve que catalogar todas as informações referentes ao fósforo. No caso, o nome, batizou, né? O nome, a massa, a volume, temperatura, cor, temperatura de fusão, temperatura de fusão, ebulição e por aí vai. Todas essas propriedades foram catalogadas, tá? Propriedades. Então, aqui, ó, com o aumento do número de elementos descobertos, os cientistas iniciaram a investigação de modelos para reconhecer as propriedades e desenvolver os esquemas de classificação. Então, a partir desse momento, galera, todos os elementos eles foram catalogados, tá? Foram atrás dessas propriedades, dessas características de cada elemento. Eu quero fazer uma abertura aqui, um parêntese, para comentar aqui alquimista. Alguém sabe o que é um alquimista? Não sei não, mas não é um nome que eu nunca tenha ouvido falar. Eu não me lembro sim, que seja. É quem mexe com ouro, né? Não, professor? A profissão dele é mexer com ouro, com ferro, coisas. Exatamente. Só que isso lá no século 17, tá bom? Século 16, 17. Hoje em dia a gente chama essa galera que é alquimista, no caso, quem pratica alquimia é um alquimista, né? Essa galera, a alquimia em si, hoje em dia ela é chamada de química. Então, um alquimista é um químico ou uma química, tá? No caso, mais a galera de... Como assim? Não estou entendendo direito. Como assim? Química, o alquimista que a Micaela não disse, né? Aquele que mexe com ouro. Isso. Essas coisas assim. Aí agora, eu ia falar assim, hoje em dia o nome é gato, não sei se eu estou compreendendo errado. Deixa eu só esclarecer que também realmente ficou um pouco vago a informação. No século 16, 17, tinha aquela galera que trabalhava com poções mágicas. Lembra daquelas poções mágicas? Sei. Pronto, essas poções mágicas elas eram conhecidas, né, por questão de utilizar plantas alucinógenas, né, e outras plantas também que curavam e tal. A galera que utilizava isso aí, por muito tempo foi considerada bruxaria, né? Por muito tempo foi considerado bruxaria, tá? Só que essa galera aqui que praticava bruxaria, a igreja na época, né, acabou
criando um movimento de extinção da bruxaria, porque quem praticava bruxaria era contra os conhecimentos, dogmas da igreja. Então essa pessoa praticava heresia, tá? Heresia é aquelas pessoas que têm que acredita em algo diferente da igreja, tá bom? Então naquela época era um pessoal de uma mente muito fechada. Essa galera que praticava bruxaria, algum tempo depois, também passou a mexer com o que a Micaela disse, com metais, tá? Mas foi algum tempo depois, assim, muito depois. Então, essa galera aqui, ó, que praticava heresia, por muito tempo a química ela foi, vamos dizer assim, escondida, foi colocada ao relento, né, da sociedade. Só quem tinha esse conhecimento, basicamente, era essa galera, né, que acabou, quem praticava heresia na época, né, o pessoal considerava porque que era coisa do diabo, né? Então esse pessoal ia parar na fogueira. Então o que a gente conhece hoje de química é porque essa galera que era alquimista na época, que praticava isso aqui, eles acabavam se escondendo, tá? Então naquela época, no século XV, XVI, isso aqui era muito escondido. Com o passar do tempo, foi que isso aqui foi deixando de ser tão conectado com essas informações de ser coisa do diabo, né? Então, isso aqui, nessa época aqui, ó, esse nome ainda existia, alquimista, mas não com conhecimento, com essa... Vou chamar assim, com esse preconceito dessa época, tá bom? Então, aí uma girada aí de torno de 100, 200 anos para poder fazer essa mudança, tá bom? Daqui, deixa eu só fazer o comentário aqui. Então, a partir daqui, desse ano, a gente começou a catalogar todos os elementos químicos, tá bom? Na sequência, nós temos esse slide aqui, que é o nosso último de hoje. A galera aí que já está comentando no chat, tá? Esse daqui é o nosso último slide, tá bom? De hoje, tá? Próxima aula a gente continua. Então, pessoal, as primeiras tentativas aqui de organização desses elementos, porque a gente tinha vários elementos, tá? E começou a ter existia a necessidade de organizar esses elementos. A primeira pessoa a organizar esses elementos foi um cientista chamado de John Dalton. John Dalton a gente também estudou lá atrás, que ele foi o responsável pelo primeiro modelo atômico que a gente estudou, tá? Modelo atômico. Sim, eu lembro. Que era até... tinha as características do modelo, que era semelhante a uma bola, né? Sim, eu não lembro. Semelhante a uma bola de bilhar. Era uma bola maciça. Era indivisível. As características do modelo dele, né? Indivisível. E claro, se você pegasse átomos diferentes, essa esfera era... Ele achava que era indivisível, mas são dos primeiros. Exatamente. Ele foi o primeiro que a gente estudou, né? Assim, antes tinha ideias, mas ele foi o primeiro a colocar, a expor, né? Bem aqui, ele colocou também aqui, outra lá, é que se você pegasse elementos diferentes, o tamanho das esferas eram diferentes, tá bom? Tinha essa característica também. Então, aqui, ó, os elementos estavam ordenados em ordem crescente de massa atômica, cada um com suas propriedades e seus compostos. Os químicos ao estudar essa lista concluíram que ela não estava muito clara. Os elementos cloro, bromo e iodo, por exemplo, tinham propriedades químicas semelhantes, porém tinham massas atômicas
muito separadas. Então, nessa primeira organização aqui que ele tentou fazer, deixou a desejar exatamente por esses dois detalhes, tá bom? Então, na nossa próxima aula, a gente vai continuar com a questão dessas tentativas de organização dos elementos, tá bom? Então, até agora, pessoal, só fazer uma pequena observação. A nossa aula aqui, lá na frente, lá atrás, eu comentei sobre o Big Bang. O Big Bang é uma teoria que é sobre que a gente chama de evolucionismo, tá? O Big Bang para mim é tipo, quando eu falo Big Bang, eu levo assim, é a teoria científica para a criação da Terra, né? Exatamente. Porque, assim, cientificamente tem gente que acha que o mundo ele surgiu do Big Bang. E as pessoas religiosas, como eu acho que foi Deus mesmo que criou. Pronto. Então, essas duas teorias aí, ó. O evolucionismo, que é a criação da Terra, inclusive a evolução dos dinossauros, do ser humano, né? Que a gente tem os primatas e tal, que deu origem aos seres humanos. Essa é a teoria do evolucionismo. O contrário dessa teoria é a teoria que a gente chama de criacionismo. Criacionismo é aquela teoria em que fala que o ser humano surgiu de... Como é que eu vou colocar aqui de uma forma mais fácil? Coloca assim, de Adão e Eva. De Adão e Eva? Pronto. Da costela de Adão? Pronto. Exatamente. Pronto. Criacionismo, a teoria que fala de Adão e Eva. Big Bang é a do evolucionismo, tá? Qual das duas é verdade? A que você acreditar. Tá bom? Que aí vai de crença, então aqui por hora nenhuma verdade. Vai depender de você, da sua crença e religião. Tranquilo? Nossa aula, pessoal, se encerra nesse momento. Inclusive, eu vou parar de gravar nesse momento. Pessoal que vai assistir pelo YouTube, nossa aula é só até aqui, tá? Pessoal do YouTube, até a próxima aula.